Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à nossa conversa com o psicólogo, nosso encontro de quarta-feira ao meio-dia, para falarmos sobre temas de psicologia, psicologia aplicada à vida, sobre questões de seu interesse, questões que você envia e que a gente traz aqui para poder conversar de uma forma que seja interessante, que possa acrescentar a todos nós. Hoje nós vamos conversar sobre o tema atenção, concentração e memória. Nós fizemos uma enquete para levantar alguns pontos, algumas questões, porque são pontos que têm mexido muito com a vida das pessoas. E então, por isso, eu vou trazer os dados, as estatísticas, e você vai ficar surpreso com isso. Nós levantamos aí alguns pontos, algumas perguntas que foram: o que mais que te distrai? Se você tem dificuldades em manter a concentração e se tem dificuldades em se lembrar das coisas. E aí então foi muito bacana porque muitas pessoas perguntaram, muitas pessoas levantaram as suas respostas. Uma pergunta foi aberta, as outras foram perguntas fechadas. 83% das pessoas disseram que têm dificuldades para se lembrarem das coisas. 89% das pessoas disseram que têm dificuldades em manter a concentração. E a gente vai lembrar que essa daí é uma questão muito relativa, né? Porque a questão da concentração, do tempo da concentração. Tem uma pesquisa que foi feita há cerca de 10 anos atrás, que levantou uma capacidade das pessoas de se concentrarem que não passavam de 3 minutos. A coisa não estava boa. E os mesmos pesquisadores, 10 anos depois, fizeram a mesma pesquisa e houve uma queda na capacidade de concentração por parte das pessoas, que diminuiu de 3 minutos para 59 segundos. Então, isso é uma coisa assim, chama a atenção. Então, é um tema que vale a pena a gente prestar atenção para a gente ver o que a gente pode fazer para lidar com isso. E a gente fez a questão também ligadas ao que mais dificulta a concentração. O que faz com que as pessoas tenham dificuldades de manterem a concentração naquilo que elas estão fazendo, né, que tem afetado a vida de alguma maneira. Então, foram muitas as respostas, tiveram algumas que um percentual grande de pessoas responderam a mesma coisa, que nós vamos falar sobre isso. Uma das questões foi ligada à questão da pandemia, preocupações e incertezas de cada dia por causa da pandemia. Sim, a incerteza faz com que a gente então viva num estado de lidar com um dia de cada vez, e isso daí muitas vezes dificulta a concentração nas coisas. Então esse tem sido um desafio para todas as pessoas. Esse estado diferente de coisas, esse modo diferente de funcionamento, que pode ser transitório, mas pode ser que algumas dessas mudanças se estendam por mais tempo. Então tem sido um desafio para todas as pessoas lidarem com essa novidade, do modo diferente de funcionamento, do modo diferente de trabalho, de relacionamento, de viver, e ter que dar conta das questões do dia, da vida, muitas vezes estarem mais tempo dentro de casa, lidando com os relacionamentos de um jeito diferente, algo que sim afetam as pessoas. Outra coisa que mandaram como resposta do que tem dificultado a atenção e a concentração está ligado à questão dos pensamentos, qualidade dos pensamentos e o pensamento acelerado. E a gente vai ver que isso aqui, dos pensamentos, é algo que sim estão associados a outros aspectos que a gente vai estar falando, mas individualmente a gente vai lembrar a qualidade dos pensamentos, o como está o nosso mundo íntimo, o nosso mundo interior. Isso afeta a nossa capacidade
de produtividade. Por quê? Atenção, concentração e memória, elas também têm a ver com como estão os nossos pensamentos. Se nós estamos carregando uma qualidade de pensamentos ansiosos, angustiantes e mais, pensamentos acelerados, porque às vezes a questão do pensamento acelerado, ela pode estar associada a pensamentos angustiantes, mas podem estar associadas também aos pensamentos saudáveis, de busca de coisas que podem ser saudáveis, mas estão num ritmo acelerado. Podem trazer assim sintomas ligados a isso de ansiedade, dificuldade de concentração, pequenos lapsos de memória, dificuldades para dormir, uma irritabilidade maior, não conseguir dormir o suficiente, inquietação, intolerância, quando se lida com contrariedades, mudanças de humor, insatisfação e até sintomas orgânicos, como dor de cabeça, dores musculares, queda de cabelo, gastrite. Então, a questão do pensamento acelerado é um dos sintomas muito recentes da nossa humanidade. O excesso de estímulos, o excesso de exposição às questões, a necessidade de busca de informações, a necessidade de saber, de estar atualizado a respeito das coisas, né, podem fazer com que as pessoas acabem entrando nesse ritmo de um pensamento acelerado, que não é saudável. Ser produtivo é diferente de estar com um pensamento acelerado. Então, o pensamento acelerado é uma coisa que afeta a nossa forma de lidar com as coisas e, na verdade, diminui a nossa capacidade de produtividade. Então, nós vamos falar de coisas que a gente pode fazer para lidar com essa questão. Porque nós estamos trazendo aqui diversas questões que foram trazidas, o que dificulta a concentração, o que afeta, e pensamento acelerado também foi outra das questões que tem afetado muito. Teve uma das pessoas que trouxe também uma questão ligada a um diagnóstico de TDAH. Então, adulto também tem TDAH, mas geralmente isso daí é um transtorno neurológico que começa na infância, segue pela adolescência. Quanto antes é feito esse diagnóstico, melhor, por causa da questão do tratamento, para melhorar a qualidade de vida da pessoa. TDAH afeta na organização, afeta na concentração, memória, deixa a pessoa assim, com um descuido nas atividades, e pode afetar a vida social, pode afetar a vida pessoal da pessoa. Então, isso daí não tem nada a ver com problemas psicológicos ou culturais, é uma questão orgânica mesmo, é uma questão neurológica. A região pré-frontal do cérebro, frontal, ela fica inibida. Então, ou seja, é a área da concentração, é a área do planejamento. Então, esse funcionamento vai ficar afetado. Então, logicamente, a pessoa com esse diagnóstico de TDAH tem que tomar os devidos cuidados, fazer o tratamento medicamentoso e, além disso, ter uma série de atitudes, que essas atitudes valem para todo mundo e que podem facilitar muito, que é a questão de cuidar da qualidade do sono, cuidar da saúde, da alimentação, fazer atividade física para diminuir aquela energia em excesso que impede da concentração, e usar de estratégias, usar de ferramentas para facilitar a organização para as atividades. Usar de blocos de notas, usar de despertadores, são coisas que funcionam demais. Gente, dentro dos fatores que mais têm dificultado as pessoas na questão da concentração, tem um tema, nós vamos falar de outros temas ainda que têm tirado da concentração, mas tem um tema que apareceu assim diversas vezes, em diversas respostas. Celular e internet. Foi um percentual muito grande de pessoas que colocaram como uma dificuldade de concentração tem sido a questão do celular e da internet. Gente, celular e internet deveriam ser ferramentas
para facilitarem a produtividade, que deveriam de facilitar da gente produzir mais, da gente ter acesso a informações, mas a mesma coisa que funciona como uma ferramenta que facilita, a mesma coisa funciona, dependendo do uso, como algo que tira a produtividade e a atenção. Então, logicamente, nós estamos falando de celular e internet, nós estamos falando de uso de redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube. São coisas que fazem com que a pessoa esteja com a sua atenção muito voltada para aquilo, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, e que geram um certo condicionamento, geram uma certa questão da pessoa ficar habituada em sacar o celular e olhar. Por exemplo, toda notificação, a pessoa se sente na obrigação de parar o que ela está fazendo para olhar e responder imediatamente, né? De saber o que está acontecendo imediatamente. Então tem uma necessidade, uma urgência em responder rápido a tudo que chega, muitas vezes por dia. E com isso a pessoa ela tende a ficar muitas horas por dia no celular, menos no computador, mais no celular, mas o computador também, logicamente, pela facilidade de acesso, mas o celular, o que está na palma da nossa mão, tende a ser mais fácil, tende a mexer mais com a gente. Isso daí, logicamente, vai afetar nas relações, vai afetar na vida da pessoa, ela vai deixar de fazer outras coisas porque ela passa mais tempo com o celular na mão. Então tem gente que inclusive dorme com o celular debaixo do travesseiro. E aí imagina, tá dormindo, o celular vibrou de madrugada, tá no condicionamento de tira o celular e vai olhar de madrugada a mensagem que chegou. Não é uma coisa boa. Então a gente vai ter que ter critérios para poder lidar com isso. Porque o celular, ele gera uma hiperestimulação. Uma hiperestimulação visual, uma hiperestimulação auditiva. E aí, o celular é um mundo de cores, de sons, de efeitos. É algo que faz com que ali, na rede social, por exemplo, é uma coisa muito dinâmica. Te agradou, você vê mais segundos. Não te agradou, você passa. E quantas vezes as pessoas passam muitos minutos ali, ou até horas, passando no feed do Instagram, no feed do Facebook, ou assistindo coisas, videozinhos, que podem servir para uma distração, mas a questão é que muita distração pode nos anestesiar da nossa vida, das nossas questões. Então, uma questão que eu vejo que acontece muito com as pessoas que ficam muito tempo nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no YouTube, porque até quando a gente busca informações no YouTube, às vezes a pessoa, para ganhar tempo, ela acelera a velocidade do vídeo. Então ela não assiste no tempo normal. Ela assiste na velocidade 1,5, 2x. E aí então, o que acontece com o excesso de estimulação que nós temos, né, pelo celular em relação à vida normal, à vida real? É que quando você vai lidar com uma pessoa na vida real, às vezes você não vai ter a paciência de esperar a pessoa terminar de falar. Você vai achar que a pessoa está lenta. Não, a pessoa está no ritmo normal de uma pessoa. Mas é porque nós muitas vezes nos habituamos a tá chato? Passa. Tá ruim? Passa. Gostou? Dá like, fica lá, fica mais tempo. Então, é essa questão da diferença entre mundo virtual e mundo real. Então, o que acontece? O fato de nós estarmos expostos ao celular, à internet, isso causa uma hiperestimulação no nosso cérebro. Então, quando a gente falou do pensamento acelerado, uma das coisas que ajudam a estimular ou desenvolver o pensamento acelerado tem a ver com esse excesso de informações que chegam pelas redes sociais, notícias em excesso, buscas que a gente faz que vão hiperestimulando o nosso cérebro. Então, o pensamento acelerado ele fica meio que como um condicionamento, um start em excesso que nós damos no nosso cérebro por excesso de informações. Além do mais, tem a questão da luz azul dos dispositivos eletrônicos
que inibe a produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Com isso, as pessoas tendem a dormir menos. E aí aquela questão, dorme menos, ela vai diminuir a capacidade dela de atenção, de concentração e de memória por conta disso. Tem estudos que apontam que as nossas gerações de hoje, nós dormimos 2 horas a menos do que as gerações da década de 1960. Gente, dormir 2 horas a menos significa que nós estamos dormindo 2 dias a menos por semana em relação à geração de 1960. É muita coisa se a gente for pensar. Então, o sono é algo importante também. Quando a gente dorme, a gente não está perdendo tempo. Claro, dormir o número de horas normal. 7 horas, 8 horas é normal. Dormir 10 horas talvez não seja tão saudável assim. Mas diz respeito à questão do autoconhecimento, saber da quantidade necessária para cada um. A gente dormir poucas horas por dia, 4, 5 horas, por muito tempo, pode gerar uma série de alterações no nosso modo de funcionamento. Inclusive também a questão do pensamento acelerado também está associada a esse dormir menos, com menos qualidade do sono, né? Tem uma questão que acontece muito com o celular, com os dispositivos eletrônicos, que está associada à questão da dopamina. Então, já se sabe que muitas drogas elas têm uma atuação no sistema dopaminérgico e numa área do cérebro chamado núcleo accumbens, que é a área do prazer, da gratificação. Então, nós temos essas áreas, nós temos a dopamina como um neurotransmissor natural, que ele é ativado, ele é liberado quando nós fazemos coisas que são prazerosas. O núcleo accumbens, ele é ativado naturalmente quando a gente conclui uma tarefa, quando a gente faz algo que a gente gosta. Mas as drogas, por exemplo, elas têm um poder de ativar artificialmente o núcleo accumbens, que é a área do prazer no cérebro, e de liberar uma quantidade muito maior de dopamina do que o natural. Mas é aquela questão, toda vez que há um excesso de liberação de dopamina, num primeiro momento, no momento seguinte, o cérebro vai liberar nada, ou seja, vai ter uma escassez. Aí a pessoa vai ficar naquela questão, usa droga para ter liberação de dopamina. Se fica sem usar, vai se sentir muito mal por causa disso, porque não é natural. Mas acontece que a dopamina ela é liberada também com o uso dos dispositivos eletrônicos, com o uso do celular. Então está associado a uma gratificação instantânea usar o celular. Ver se o post que você postou teve curtidas, se teve comentários, se as pessoas estão vendo. Então, se aquilo que você está vendo está bom, está legal, aquilo ali dá uma liberação de dopamina. O que tem é aquela questão, assim, as pessoas aprendem a lidar menos com as frustrações por causa disso. Porque imagina, você está no mundo virtual, das redes sociais, não gostou? Você passa. Só que na vida real, como é que funciona? A gente tem que lidar com situações que, na prática, lidam com a gente aprender a lidar com frustrações naturais da vida. Então, o que acontece? O excesso de liberação de dopamina pelo uso dos dispositivos eletrônicos, das redes sociais, causa uma diminuição da ativação do córtex pré-frontal. Vocês sabiam disso? Isso daí tem um efeito importante que é diminuição da capacidade de planejar, de concentrar. Então, um excesso de dopamina causa menor ativação do córtex pré-frontal, do córtex frontal, que está ligado à concentração, que está ligado a planejamento. Então as pessoas tendem a ficar mais impulsivas, planejam menos, então traz consequências para a vida. As escolhas serão mais impulsivas e menos planejadas. A pessoa vai falar mais e só vai pensar depois do que ela disse e por aí vai. Então tem essas consequências. Então, o uso do celular, ele está sendo associado a um vício como cocaína, maconha, então como drogas estimulantes que podem causar um anestesiamento.
Porque é aquela questão, excesso de dopamina deixa a pessoa anestesiada para a vida. Então, se você está com excesso de dopamina, você vai estar anestesiado em relação às experiências que você vive. E muitas vezes, com isso, o celular se torna um mecanismo de fuga. E aí, então, a gente vai ter dificuldades de lidar com as questões da vida, porque a gratificação com o celular ela é imediata. A gente tem que lidar com atenção, concentração, memória para outras atividades da vida. A gente vai ter uma tendência a fugir daquilo que seria natural, que faz parte, de repente, de um trabalho, que faz parte da vida acadêmica, e vai ter uma tendência a fugir para aquilo que dá uma gratificação imediata. Então, existe, inclusive, uma doença muito recente que se chama nomofobia, que tem poucos anos que esse nome veio à tona. Nomofobia, a fobia de medo mesmo. E nomofobia é medo de ficar sem o celular, medo de ficar sem a tecnologia. Então esse é um sintoma grave quando a pessoa de repente sai de casa e ela percebe que, meu Deus, estou sem o celular. Ou de repente percebe que o celular acabou a bateria e a pessoa não vai conseguir acessar nos próximos minutos ou nas próximas horas o celular. E aí é algo que gera nessa pessoa, que é um estado grave, sintomas de ansiedade, de insegurança, sintomas de agitação. Então, por quê? Porque a pessoa não está conectada durante algum tempo. Então, a gente sabe que as pessoas cada vez mais têm ficado mais tempo conectadas, muito em função do trabalho, muito em função das necessidades produtivas. Mas existe um problema do vício do celular que também está associado ao tempo de exposição. Ou seja, não necessariamente quem fica muito tempo no celular tem problema de vício com o celular, mas muitas vezes está associado. O que vai gerar a questão do vício no celular, o vício da tecnologia, são aqueles sintomas de abstinência, aqueles sintomas ligados ao excesso de liberação de dopamina, que são responsáveis pela regulação do humor, do prazer. Então, quando a pessoa fica com sintomas de ansiedade porque ela não está com o celular conectado, aí isso tem um problema grave. Se a pessoa não dá conta de ficar algumas horas sem o celular, não é um bom sinal. Se a pessoa viaja para um lugar onde não tem sinal de internet e aquilo a incomoda, isso daí não é uma boa coisa. Então isso é um sintoma de que o celular pode estar para essa pessoa sendo a questão de um vício. Então olha só, preocupação constante com o que está acontecendo nas redes sociais, necessidade contínua de estar acessando a internet, de modo que se não tiver acesso a pessoa fica irritada, ansiosa, agitada. Utilização do celular como uma forma de fuga de problemas, de dores emocionais. Quando a pessoa está carregando sentimentos de impotência, de culpa, de ansiedade, de depressão. Então a pessoa busca se anestesiar dessas questões utilizando o celular. Não é bom isso. Quando de repente a pessoa tem que mentir para os outros de que está no celular. Porque tem pessoas que às vezes ficam até de madrugada no celular e aí tem que falar para os familiares: não, eu não estava usando o celular não. E aí os familiares falam assim: mas eu escutei você conversando no telefone. Ah, não, mas foi só uma vez. Então não é uma boa coisa. Quando há uma diminuição no contato com pessoas e a pessoa fica com menos interesse em ter contato com pessoas porque fica buscando uma compensação nas redes ou em outras formas de conexão. Porque hoje em dia com o celular a pessoa não se sente sozinha. A pessoa ela pode ir para um restaurante sozinha, saca o celular e ela fica ali mexendo e ela não tem aquela sensação de: meu Deus, eu estou almoçando sozinho, sozinha, porque eu tenho o celular. Mas vai fazer isso daí sem o celular e presta atenção como que você se sente. Veja se você será uma boa companhia para você mesmo. Então, o excesso de celular, o celular como um vício, a gente vai entender assim como um comprometimento na qualidade do trabalho, na qualidade da produção, da produtividade,
no trabalho, na produtividade acadêmica, ou seja, ligados às questões de estudo. Então, tem pessoas que chegam a perderem um trabalho por conta disso, tem pessoas que chegam a perderem disciplinas na faculdade por causa disso, tem gente que toma bomba na escola, no ensino médio, no ensino fundamental. Então, o vício do celular, ele está associado a esses sintomas, a esses problemas, que podem ser sintomas, inclusive, físicos também. Problemas no pescoço, nas articulações, pelo excesso de digitação. O povo antigo, excesso de digitação assim. Então, faça um teste. O pessoal do Vale do Silício, nos Estados Unidos, que é aquele pessoal que lida muito com tecnologia de ponta, com coisas de vanguarda em termos de tecnologia, eles têm feito, em relação a essa questão da dopamina, pelo excesso de uso do celular, jejum de dopamina. O que é essa história de jejum de dopamina? É literalmente ficar sem a dopamina do aparelho celular. A dopamina da internet, das redes sociais. Então são pessoas que às vezes tiram um dia para se desintoxicarem do excesso de estímulos ali. Assim como tem pessoas que ficam 21 dias sem comer açúcar, como um teste para sentirem depois mais o gosto dos alimentos, para se desintoxicarem do açúcar. Tem pessoas que têm feito isso em relação à internet. É claro que em relação ao celular não dá para você ficar 21 dias sem a internet, mas experimente ficar um dia ou horas e teste ficar offline. Veja como que você se sente. Veja se você dá conta. Veja como que você fica em relação a isso. Então, esse é um teste importante para a gente avaliar em relação à questão do celular, porque o celular tem estado associado para a maioria das pessoas com as dificuldades de concentração. Concentração, então a gente vai ver que é você focar em uma coisa. No celular, excesso, enxurrada de estímulos. Aí depois, quando você precisa de prestar atenção em uma coisa apenas, isso daí tende a te incomodar. Tende a mexer muito com você. A Dirley está dizendo, os próprios criadores das mídias sociais controlam muito o uso das redes sociais para os filhos deles. Sim, exatamente. Porque sabem exatamente do quanto que pode trazer de comprometimento para o desenvolvimento deles. Né? O Enigma das Redes, né? Um documentário que está... Não, Dilema das Redes. O Dilema das Redes, um documentário que está na Netflix, muito legal, muito bom, que fala dessa questão da produção, do que está por detrás disso tudo. Então, muito importante a gente ter essa consciência para que a gente module isso daí na nossa própria vida. Então, são eles próprios, os criadores dessas redes, que fazem esse jejum também, de modo a terem esse controle. Então, vale para a gente como um teste. Fica um dia sem usar e veja como é que você se sente, veja como é que você fica, né? Para que a gente aprenda a buscar, né, essa gratificação em coisas singelas, em coisas simples. A gente tem que aprender isso daí, né? Então, veja só, como é que você dá conta de conversar com uma pessoa se entregando ao tempo natural de uma conversa? Ou você, numa conversa comum, você está acelerado, acelerada, querendo, meu Deus, a pessoa tem que falar logo porque eu já tenho que ir logo para outra coisa. E aí a gente perde o prazer de uma conversa, de um diálogo, algo que deveria de ser natural. A Rosa está dizendo, boa tarde, Rodrigo, é uma experiência maravilhosa nos finais de semana, eu fico sem o celular, é muito bom, a mente fica mais descansada. Ô Rosa, bacana, você está trazendo aí a sua experiência, é isso aí. Eu penso que assim, é um exercício para a gente usar o celular como uma ferramenta e não a gente se tornar escravos do celular. Porque se a gente se sente na obrigação de olhar o celular cada vez que ele vibra, nós somos escravos da tecnologia. E não a tecnologia como uma ferramenta e um recurso para nosso uso. Porque se você tem que parar imediatamente cada coisa que você está fazendo para olhar aquilo ali,
você não é senhor daquilo, você não é uma senhora daquilo, você é um escravo daquilo. Então, só uma reflexão para a gente poder pensar sobre isso. Então, um exercício é a gente, de repente, desativar as notificações para que a gente acesse na hora que a gente escolha acessar e não imediatamente só porque tocou. Será que vai fazer tanta diferença assim eu terminar a atividade que eu estou fazendo para eu me dar alguns minutos para então olhar aquelas mensagens e responder? Será que tudo tem que ser imediatamente naquele momento? Porque a gente vai lembrar, cada vez que eu paro uma atividade para olhar no celular, eu gastaria alguns minutos para voltar a ter o mesmo nível de atenção e de concentração naquilo que eu estava fazendo. A Nilce está dizendo o seguinte: eu vivia tranquilamente sem celular, tive que me adaptar nessa pandemia. Eu viveria tranquilamente sem o celular. Pois é uma experiência interessante. Eu estava conversando com um amigo que teve a oportunidade de ir com a esposa para uma pousada esses dias para trás. E ele disse que lá na pousada, que era num lugar que não tinha celular, eles ficaram um final de semana sem usar o celular. Ele falou que foi ótimo, que se sentiu muito bem com isso. Se desconectou totalmente do trabalho, porque ele não tinha como acessar, né? Então, é uma possibilidade. A gente não precisa ir para um lugar que não tem, a gente pode escolher passar por essa experiência, né? Então aí a gente se coloca no controle da coisa. Então o celular tem sido um dos grandes problemas, né, que dificultam a concentração, a atenção. Olha, o nosso tempo é muito curto, a gente tem muitas coisas, muitos pontos para trazer do que as pessoas falaram que dificultam a atenção, a concentração naquilo que elas estão fazendo. Então, outros pontos também que apareceram foram os filhos. Sim, imagina você na pandemia tendo que trabalhar em casa e os filhos ali em casa. Sim, é um desafio para os pais terem que trabalhar, produzir e passarem mais tempo com os filhos. Então, sim, é um esquema difícil esse. É um trabalho difícil. Tem que ter uma organização muito grande de conseguir dar a atenção para os filhos. Tem que ter muito diálogo, muita conversa para os filhos entenderem que os pais estando em casa, tendo que trabalhar e eles terem que aguardar o momento deles. Olha que coisa, é um desafio mesmo. Então, nem sempre os filhos vão dar conta de esperar, porque muitas vezes tem uma idade que a criança, é natural da criança querer as coisas no tempo delas. Então, fazerem muitos combinados, antecipar as coisas para os filhos, são formas da gente, com filhos menores, a gente fazer com que eles deem conta de aguardar algumas horas para que a gente possa também trabalhar, porque é importante, para depois dar atenção para eles. Então é preciso ter um jogo de cintura muito grande em relação a isso. A Nilce está dizendo, a gente fica mesmo com a mente muito barulhenta. O excesso de estímulos, né, gera um excesso de ruídos dentro da gente. Para a gente perceber como é que nós estamos realmente, é a gente parar um instante e sem nada, sem nenhum estímulo, sem nenhum ruído, e a gente vê como é que nós estamos em termos de pensamento. Se a gente consegue curtir aquele 1 minuto ali em silêncio, ou se o nosso pensamento está buscando coisas, está emendando um pensamento no outro, igual um macaco pulando de galho em galho, né? Como os orientais dizem lá, falando da mente acelerada, né? Do pensamento acelerado, é o macaco pulando de galho em galho. Então não é uma boa coisa. A Carla está dizendo o seguinte, precisamos ouvir o silêncio, ele tem muito a nos falar. Sim, Carla, profundo e verdadeiro isso daí. Quando a gente consegue ficar em silêncio, nós conseguimos nos ouvir mais profundamente. Enquanto o nosso pensamento está acelerado, nossa mente está muito agitada, nós não conseguimos nos escutar profundamente. Essa que é a questão. Então, é importante a gente aprender e refletir sobre isso, né? Essa live de hoje é para falar sobre isso mesmo, né? Um outro ponto que foi trazido também, que dificultam a questão da concentração, são os problemas. Então, sim, os problemas
problemas e preocupações. Os problemas e as preocupações nos impedem, muitas vezes, da gente concentrar numa coisa que a gente tem para poder fazer. E então, o que a gente pode, de repente, fazer em relação a isso? Se você tem a necessidade de se concentrar em algo, vamos supor, no trabalho, e você está com outros problemas e outras preocupações que não dizem respeito àquilo, uma sugestão é: pega uma folha, é uma ferramenta, viu, gente? Pega uma folha e anota lá distrações daquela atividade. Distrações que são, na verdade, problemas e preocupações a serem resolvidas num outro momento. E registra tudo. Coloca os pontos que você tem para resolver. Tira de você, coloca no papel, para que o seu cérebro não fique querendo te lembrar o tempo inteiro de que você tem algo para resolver. Então é uma forma de você, ao registrar, ganhar tempo para focar naquilo que você tem para resolver naquele momento, viu? Então as preocupações, os problemas são algo que nos roubam a energia, porque todas as vezes que nós estamos com algo para ser resolvido, é algo que nos rouba energia, nos chama a atenção pedindo solução. Então, não é que a gente vai ser anestesiado disso não, mas a gente vai lembrar que é interessante que a gente consiga se organizar, porque tem tempo para tudo. Então, que a gente separe um tempo para cada problema. Se a gente se diz isso, se a gente consegue se organizar nesse sentido, a gente ganha fôlego para resolver as coisas, cada coisa no seu tempo. Então, anotar numa folha as coisas que nós temos que resolver e depois, logicamente, a gente ir para resolver. Mas no tempo certo é uma forma da gente ir se liberando de outras coisas que não são para serem resolvidas naquele momento. E a gente consiga se disponibilizar estando mais inteiros para aquilo que a gente tem que fazer naquele momento. Teve uma pessoa que trouxe um outro ponto, né, que diz respeito a relacionamento afetivo. Então, diz respeito a uma ex-namorada, ex-esposa. Então, gente, claro, isso daí também entra no campo, né, do campo de problemas a serem resolvidos. Então, relacionamento afetivo é uma área da vida, é um pilar da vida que mexe muito no campo emocional e que, logicamente, enquanto ele não está solucionado, encaminhado, decidido, enquanto é uma porta que está entreaberta, é algo que nos dificulta da gente estar inteiros agora. Porque, imagina, a pessoa terminou um relacionamento e ainda não digeriu isso, ou tem a intenção de retomar, mas ainda não conseguiu fazer isso, é uma coisa que rouba a atenção. A pessoa às vezes está no trabalho, mas a cabeça está lá no relacionamento, naquilo que se deseja resolver. Então, relacionamento afetivo é uma coisa que pede solução, que é uma coisa que rouba a atenção das questões que se deve ter para aquilo que se está fazendo no momento, né? Mas é a mesma coisa também. Tem tempo para tudo para se resolver. Então, as questões de relacionamento afetivo, se você não está no momento do dia para lidar com isso, anota para resolver depois e tente se impor a disciplina de cada coisa no seu tempo, para que um pilar não afete o outro, para que a gente consiga ter o máximo de equilíbrio ao lidar com as coisas. Então, vamos pensar o seguinte, dentro da questão da atenção, da concentração, da memória. Então, para que a gente possa produzir melhor, para que a gente possa aprender melhor, para que a gente possa lidar melhor com cada atividade nossa, é aquele exemplo da lanterna. Se você pega uma lanterna, a lanterna ela tem um foco aberto e ela ilumina para onde você aponta. Mas é uma luz que está aberta, espalhada. Ela tem um foco, mas é um foco aberto. Então, a concentração é você pegar esse foco dessa luminosidade e colocar em um ponto apenas. Uma única coisa. É o exemplo do raio laser. Você concentra toda a energia luminosa em um único ponto. Tem muito mais poder por conta disso. Então é aquela questão assim, se nós pensarmos, a concentração ela é um processo psíquico que consiste em a gente concentrar voluntariamente
toda a nossa atenção sobre um objetivo único, sobre um objeto ou sobre uma atividade que nós estamos fazendo naquele momento, deixando de lado tudo mais para que a gente possa focar naquilo sem que as outras coisas venham interferir na gente. Então, existe uma necessidade da gente meio que exercitar. A forma como a gente está vivendo influencia muito nisso, mas pela vontade a gente pode se capacitar para melhorar a atenção, a concentração e, logicamente, com isso daí também a memória. Então é aquele exemplo da gente nos dias atuais sermos multitarefa. Então, é aquela pessoa que quando está no computador abre um tanto de abas lá e quando vê assim 10, 15 abas abertas, e aí depois vão ficando pendências, vão acumulando coisas, excesso de informação. Então, o ideal, cada um adaptando dentro do possível, é uma tarefa por vez, uma coisa por vez. Porque senão é aquela questão, se você pega 4 tarefas para fazer ao mesmo tempo e você coloca uma fichinha em cada, uma de cada vez, você está colocando lá, você coloca 2 fichinhas, você vai numa, para, vai na outra, para, vai na outra, para, vai na outra, para. Tudo bem, você está fazendo 4 coisas ao mesmo tempo, mas você está colocando menos energia, menos atenção. E olha, você tem um gasto grande de energia para sair de uma e ir para outra. Agora imagina a possibilidade de você fazer uma coisa de cada vez. Você coloca todas as fichinhas em uma coisa. Imagina, as 8 fichinhas que você distribuiu em 4 coisas, deu 2 para cada coisa. Agora se você pega 8 fichinhas de energia e coloca todas em uma coisa, aquela uma coisa está com uma capacidade de produção, de resolução, de desempenho muito maior por conta disso. Então, a gente tentar organizar uma coisa de cada vez, terminou essa uma coisa, se desliga dela, foca na próxima que você tem que fazer. Simone está dizendo, importantíssimo esse tema, principalmente em temas atuais, às vezes me perco. Simone, sim, esse daí é um desafio para todos nós, porque o mundo hoje em dia pede de nós que nós sejamos meio que polvos com tentáculos para resolver um tanto de coisas ao mesmo tempo. Mas isso daí não é natural para o nosso cérebro, não é natural para o nosso psiquismo. É mais saudável quando a gente consegue se organizar diante desse desafio, resolvendo uma coisa por vez. Então, dentro dessa questão das multitarefas, anota as tarefas que você tem, seleciona por prioridade de tempo, de importância. Você vai gastar alguns minutos fazendo isso, mas isso daí vai deixar o seu dia mais dinâmico, mais produtivo, você vai mais direto no ponto daquilo que você precisa. E também, quando você faz uma coisa por escrito e você vai ticando, isso daí te dá uma dopamina natural, de que você terminou aquela atividade, você vai se sentir gratificado por ter terminado isso. Então, muito importante a gente se organizar quanto a isso. Então, essa questão do focar em uma coisa de cada vez, mas quando você estiver fazendo, esteja inteiro para isso. Então, o ideal é que a gente faça isso sempre, em tudo aquilo que a gente fizer. Se a gente estiver conversando com uma pessoa, que aquela conversa, que aquela pessoa seja a única coisa presente na nossa consciência naquele momento. O ideal é isso. Se você vai conversar 5 minutos com uma pessoa, que naqueles 5 minutos aquela pessoa seja a única coisa que exista para você ali, para que você esteja inteiro. Isso daí é focar em uma única coisa. É o exercício semelhante da meditação. Meditação, né, aquela prática onde você vai focar, aprender, focar em uma única coisa. Né? Tem a meditação dinâmica. Faça da sua vida uma meditação dinâmica. Cada coisa que você fizer, você vai buscar focar somente nela. Cada atividade, que seja a única coisa que você esteja fazendo naquele momento. Terminou? Se desliga disso, parte para a próxima coisa. Logicamente, a gente vai lembrar da questão, o lixo mental, o excesso de pensamentos, uma qualidade de pensamentos que não sejam saudáveis. A gente tem que limpar a mente. Quando a gente faz esse exercício de parar em alguns momentos do dia, relaxar também, descontrair, para que a gente tome fôlego, respire
Isso ajuda a limpar a mente também. Então é importante a gente ter espaços para produzir mais, espaços de parar alguns minutos para relaxar, para se desligar, para respirar, para que no momento seguinte você consiga voltar produzindo mais. E lembrar dos cuidados com o corpo, né? Tem os cuidados com a mente, com as atividades, tem os cuidados com o corpo. Então, higiene do corpo, estar com o sono em dia, fazer atividade física, exercitar o cérebro. Gente, exercitar o cérebro é fazer coisas que estimulem o cérebro. Então, a questão da memória, ela tem a ver também com a gente praticar exercícios que estimulem a memória. Se a gente usa pouco a memória, ela vai ser menos utilizada. E esse recurso cognitivo tende a se tornar com menos potencial de capacidade. Então a gente, por exemplo, treinar uma apresentação, a gente treinar contar histórias, a gente lembrar de coisas que aconteceram da nossa vida e a gente relatar, são formas da gente estimular a memória. A gente ir para o supermercado fazer compra com as coisas de cabeça e depois você só vai verificar se você se lembrou de tudo. São formas da gente estimular a memória. Então exercícios de memória são importantes. Aquilo que vocês conhecem também, faz palavra cruzada, né, fazer sudoku. Esses exercícios estimulam também o cérebro, são meio que uma aeróbica para o cérebro. Leitura, gente, hoje em dia quase ninguém lê. Infelizmente, tem muitas pessoas que não leem, vão buscar resumos na internet, a gente nada a ver. Vai pegar o livro e vai ler, você vai ganhar muito mais. Ou assistir a resenha de alguém que em 5 minutos fala de um livro. Não, você pode pegar uma resenha para saber se o livro vale a pena ler, mas depois pega e leia. Nada substitui a leitura de um livro, nada substitui. Então vamos pensar sobre essas coisas. A Carla está dizendo, Rodrigo, muito bom, esta live para mim foi uma meditação. Ah, que legal. Então é isso, Carla. Quando a gente está fazendo uma coisa, que a gente se proponha a estar inteiros nisso. Atenção, concentração e memória estão todos associados para que a gente consiga ter a memória, ou seja, registrar as informações. A gente tem que ter atenção, focar numa coisa e concentração, ou seja, persistir, perdurar a visão naquilo, de modo que a gente consiga absorver mais. E muitas vezes, para que a memória exista, também é necessário a repetição. Então é natural, não é às vezes só porque a gente bateu o olho numa coisa que a gente já aprendeu. O aprendizado, né, já falando da memória, muitas vezes se dá pela repetição. Então, foca, leia, estude, repita. Faça de novo tantas vezes quantas forem necessárias para que você guarde aquilo ali. O aprendizado ele se dá por repetição, é natural. Nosso cérebro não é igual um computador de memória fotográfica, não é todo mundo que tem isso não. Bateu o olho uma vez já sabe tudo, até as vírgulas, não. Para a maioria das pessoas a gente vai precisar de ler, registrar, anotar. Então esses esquemas auxiliam também, favorecem o aprendizado. Né? A Simone dizendo, Rodrigo, maravilhoso. Além de me ajudar, me deu um norte para ajudar a minha filha. Que bom então, Simone. Isso aí. O que vale para as crianças, muitas das coisas valem para nós também e vice-versa. Adaptados aí à questão da idade de cada um. Então, para que a gente lide com isso com naturalidade. O mundo pede da gente um tempo para a resolução das coisas, mas nós deveremos, assim, modular, né, colocar filtros para que as coisas aconteçam de um modo saudável para a gente, para que a gente não adoeça por conta disso. Então, foi bom para você? Foi válido? Então vai uma pergunta aí. O que você vai fazer a partir de hoje? O que você vai implementar na sua vida a partir de hoje para que você facilite a sua concentração nas coisas que você faça? Depois vai lá, escreve nos comentários dessa live o que você pretende fazer. Se você gostou, depois vai lá, curte a live, compartilha com outras pessoas. E se você tem temas para poder mandar para a gente trabalhar, manda no direct. Pode ser por áudio, pode ser por texto, para a gente ir trabalhando aí. Tem muitos temas interessantes para a gente trabalhar. Né? A Dirley está dizendo essa live deve ser
vista, revista e compartilhada. Obrigado, Dirley, isso aí. A Jaqueline, boas orientações. O que fazer virou um vício. Simone, gratidão. Nilce, foi maravilhoso, como sempre. Gente, uma alegria muito grande para você que ficou até agora. Muito feliz por isso. Venha sempre, participe, sempre que possível, desde o início, para você pegar desde o início. Se não deu para pegar desde o início, depois vai lá, assiste no IGTV ou depois, né, no YouTube também. Fica aí, né, como uma possibilidade. Eujácio também, muito bom. Rosa, obrigado pelas contribuições. Gente, gratidão a todos vocês. E eu vejo você, então, na próxima quarta-feira, ao meio-dia, na nossa conversa com o psicólogo. Um beijo no seu coração e até lá.